Meus irmãos, feche seus olhos, curve a sua cabeça e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Calma, irmãos, o culto não está terminando. O culto não acabou. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos nesta noite meditar na palavra de Deus que está escrita em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensinamento da palavra de Deus. E abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios 13, 13. E vamos todos juntos ler este versículo a uma só voz. 2 aos Coríntios 13, 13. Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. O que é que diz o texto? Todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Este versículo, irmãos, 2 aos Coríntios 13, 13, é exatamente a bênção apostólica. A bênção apostólica que é um costume que nós temos na nossa igreja de impetrar a bênção apostólica. A bênção apostólica é uma forma de bênção especial que o pastor da igreja invoca ou impetra, em favor do povo de Deus, das pessoas que estão no culto, E essa palavra, irmãos, invocar ou impetrar significa pedir, significa suplicar, entrar com a petição. Impetrar significa entrar com a petição, pedir. E o pastor, ele pede a Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E nós temos por hábito e costume na nossa igreja, Assembleia de Deus, terminar o culto com a bênção apostólica. E essa bênção apostólica, irmãos, ela é inspirada na bênção sacerdotal que está escrita lá no Antigo Testamento. Lá em Números, no capítulo 6, versículos 22 a 27, Deus falou a Moisés dizendo: Moisés, fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, irmãos, observe que Deus falou para Moisés falar para Arão, que Arão deveria abençoar o povo de Israel com as seguintes palavras. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Versículo 27 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Lembrei agora daquele versículo que Deus disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E o crente, irmãos, na autoridade de Deus, o pastor, o ministro do Evangelho, o servo de Deus, na autoridade do Senhor, ele pode invocar as bênçãos de Deus em favor do povo de Deus. E Deus disse: olha, Moisés, fala para Arão, eu quero que Arão abençoe o meu povo. Porque, irmãos, a função do sacerdote não é condenar o povo. A função do sacerdote não é bater no povo. A função do sacerdote não é espancar o povo. A função do sacerdote não é rogar praga para o povo, mas a função do sacerdote é abençoar o povo. Aqui nós temos nesta noite vários dirigentes de congregação, vários pastores que têm
a responsabilidade de pastorear o rebanho do Senhor, e eles têm autoridade de Deus para abençoar o povo de Deus. E na bênção sacerdotal, irmãos, observe que tem 3 invocações, e nessas 3 invocações da bênção sacerdotal, o Arão, ele invocava o Senhor, se dirigia ao Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No Antigo Testamento, eles ainda não tinham a revelação a respeito da doutrina da Trindade. Mas, irmãos, no Novo Testamento, a gente observa que os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, tinham o costume de terminar as suas cartas com a bênção apostólica. Não existe um mandamento na Bíblia dizendo que todo culto tem que impetrar a bênção apostólica. Não existe esse mandamento. No entanto, é um costume bom, saudável, que nós temos de todo culto terminar com a bênção apostólica. A bênção apostólica, na bênção apostólica, que é inspirada na bênção sacerdotal, ela, irmãos, envolve as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da Trindade são invocadas na bênção apostólica para que esteja abençoando o povo de Deus. Então nós vemos aí a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o amor de Deus, o Pai, Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então as 3 pessoas da Trindade são invocadas na bênção apostólica. Então nós vamos meditar sobre cada uma dessas 3 invocações da bênção apostólica. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi pastores comentando e ensinando e falando que o correto é, quando você vai ministrar a bênção apostólica, que primeiro você fale do amor de Deus Pai, depois você fala sobre a graça de Deus Filho e, por fim, a comunhão do Espírito Santo. Não existe, irmãos, na Bíblia essa determinação. O que existe na Bíblia é o que a gente acabou de ler em 2 Coríntios 13, que primeiro fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, antigamente tinha-se muito uma ideia que sobre a doutrina da Trindade, que existia uma hierarquia na doutrina da Trindade, que Deus Pai é maior do que Deus Filho, que Deus Filho é maior do que o Espírito Santo, e que a gente tinha que primeiro falar em Deus Pai para depois falar em Deus Filho. Mas isso não tem o mínimo fundamento bíblico, porque as 3 pessoas da Trindade, elas coexistem e possuem os mesmos atributos. Não existe essa hierarquia dentro das 3 pessoas da Trindade, e a própria bênção apostólica aqui da Bíblia, 2 Coríntios 13, fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. A ordem aqui não tem nenhuma importância. O importante é o que está sendo invocado sobre o povo de Deus. A graça, irmãos, como muitos sabem, talvez alguém aqui não saiba ainda, a graça é um favor imerecido. A graça é um presente, é uma dádiva que você recebe sem merecer. É diferente de salário. O salário a pessoa recebe porque merece, tem direito, fez por merecer, fez por onde receber aquilo. Mas a graça, irmãos, é uma dádiva, é um presente, é um favor imerecido de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus deixa de dar um castigo que a gente merece para nos dar uma bênção que não merecemos. Se a gente, irmãos, fosse apresentar diante de Deus e pedindo a Deus: Senhor, me dê aquilo que eu mereço, a gente está frito, porque a gente não merece nada. O que a gente merece, irmãos, é ir para o inferno. Merecemos a condenação eterna, porque a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza nós éramos filhos da ira, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então a gente não merece nada. Mas, irmãos, a graça de Deus é tão grande que Ele nos dá
aquilo que não merecemos, que é o favor dele, que é a graça dele. Então aqui na bênção apostólica, ele invoca que a graça do Senhor Jesus Cristo, o pastor quando ministra a bênção apostólica, ele está pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o povo de Deus, não somente agora, mas sempre. E nós vemos, irmãos, na Bíblia, que a graça de Jesus Cristo se manifestou favorável a nós antes mesmo de sermos crentes. Antes de você ser crente, você já foi alvo da graça de Deus. E essa graça, irmãos, ela também nos alcança diariamente, cotidianamente na nossa caminhada cristã. A gente foi salvo pela graça e a gente é sustentado nos caminhos do Senhor pela graça. A graça, irmãos, nós andamos na graça, nós vivemos na graça, nós fomos atraídos a Cristo pela graça. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, antes de sermos crentes, a graça de Deus chegou até nós, chegou até mim e a você. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, um presente gracioso de Deus. E continua o texto dizendo: e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, a sua salvação foi uma dádiva, um presente de Deus para você, embora você não merecesse e nem merece. Foi um presente do Senhor. Não pense que você foi salvo porque você é bonzinho. Não pense que você foi salvo porque criou vergonha na cara. Não pense que você é salvo porque você é bom, faz coisas boas, deixa de fazer isso ou faz aquilo. Mas você foi salvo pela graça de Deus. O texto é claro em dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode fazer nada para que mereça a salvação. A Bíblia diz que os pecados do homem faz separação entre o homem e Deus. E toda e qualquer obra que o ser humano queira fazer ou pensa em fazer para agradar a Deus, para merecer a salvação, a Bíblia considera isso como trapo de imundície, ou seja, uma coisa que não vale nada, uma coisa repugnante. Então foi salvo, eu fui salvo, você foi salvo, foi pela graça de Deus. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 5 e no versículo 7, a Bíblia é clara em dizer, Tito capítulo 3, versículos 5 e 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então a Bíblia é muito clara em dizer que não foi por causa das nossas obras de justiça, não foi porque eu fiz ou faço alguma coisa boa que eu mereço ser salvo, mas eu fui salvo pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós fomos alcançados pela graça de Deus. Se o Espírito Santo não tivesse nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, nós não teríamos condição de aceitar a Jesus como nosso Salvador. Mas, irmãos, o interessante é que a graça de Deus, ela não atua somente na salvação do pecador, mas quando este pecador se converte, quando ele aceita Jesus como Salvador, a graça nos acompanha. Durante toda a nossa caminhada cristã, nós, irmãos, caminhamos pela graça.
Nós servimos a Deus pela graça, nós somos acompanhados pelo Senhor pela graça. O favor de Deus e a misericórdia de Deus, ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias, porque é pela graça. Glórias ao nome de Jesus. Você não está só, você não está desamparado, né? Não pense que Jesus te abandonou. Não pense que você só tinha valor quando ainda era descrente. Eu sei que alguns crentes, irmãos, tratam muito bem. Às vezes uma pessoa que não é crente faz todo aquele ajeitado, convida para o culto, traz de carro e faz tudo para que a pessoa aceite Jesus. E depois que aquela pessoa aceita Jesus, tem irmãos que abandonam aquela pessoa. Esse aí já é crente, então deixa para lá, agora eu vou atrás de outro. E às vezes deixa para lá. Cadê o discipulado? Cadê o cuidado diário? Mas Deus, irmãos, não faz assim. Você era importante para Deus, você era alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus quando era descrente, mas também agora, depois que é crente, a graça de Deus continua lhe acompanhando. O favor de Deus continua à sua disposição. Você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a graça de Deus no nosso dia a dia, irmãos, ela nos ajuda a vencermos as tribulações, a suportarmos as lutas do dia a dia. A graça de Deus nos sustenta nos caminhos do Senhor no dia a dia, porque todos nós somos provados. Todos nós somos provados. Eu li hoje aqui na leitura oficial deste culto, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, aquele episódio de Paulo orando ao Senhor. Ele orou 3 vezes, porque ele tinha um espinho na carne, ele tinha um problema sério, uma provação muito grande na vida dele, e ele orou a Deus 3 vezes para ficar curado. Como disse que é um espinho na carne, provavelmente era uma enfermidade, era alguma coisa que atacava a sua saúde, e isso trazia muitos transtornos. E ele tinha orado por muita gente, já tinha curado muita gente, mas ele padecia desse problema, ele passava por esta provação, e ele orou a Deus pedindo que Jesus curasse ele deste espinho na carne. E a Bíblia diz, irmãos, 2 Coríntios 12 e 7, Jesus disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para o apóstolo Paulo, o que bastava para ele era a cura daquela enfermidade. O que bastava para Paulo é que aquele espinho na carne deixasse de existir, deixasse de incomodar ele. Mas, irmãos, a Bíblia diz que aquele espinho na carne foi permitido por Deus para que ele não se exaltasse por causa das excelências das revelações. Glórias ao nome de Jesus, para que Paulo não ficasse metido, para que Paulo não ficasse arrogante, para que Paulo não ficasse se achando, para que não caísse no pecado da jactância. Mas, irmãos, Deus estava trabalhando ali na vida de Paulo, embora ele passasse por aquela aprovação, mas a graça de Deus fazia com que ele suportasse aquela aprovação. A graça de Deus faz com que o nosso jugo, irmãos, faz com que o jugo que carregamos seja suave, faz com que o fardo seja leve. Jesus disse, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é a graça de Deus que faz isso na nossa vida. Glórias ao nome de Jesus. Não pense, irmãos, que as lutas que vêm sobre a sua vida, não pense que as lutas que Deus permite é para acabar com você, é para destruir você. Não, Senhor, Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei, irmãos, que nós somos limitados. Muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, a luta muito grande, a gente pensa que é o fim, a gente pensa que não vai suportar, a gente acha que vai acabar tudo. Eu não aguento mais, eu não tenho mais estrutura. Mas, irmãos, Deus é fiel, Ele
Ele nos acompanha, Ele sabe qual é a sua estrutura, Ele sabe o que é que você pode suportar. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre vós provação que não fosse comum a todos os homens, mas fiel é Deus, aleluia, fiel é Deus, que não vai deixar você ser provado além do que você possa suportar, mas junto com a aprovação, Ele vai dar um escape, Ele vai dar um escape, Ele vai dar um escape, Ele vai te dar livramento, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que é pai, você que é mãe, você vai deixar o seu filho passar uma provação além do que ele possa suportar? Você não vai. Você conhece a estrutura do seu filho, você sabe o que é que ele aguenta, e você, como ama o seu filho, não vai permitir que ele se acabe, né? Que ele possa ser colocado sobre ele um fardo além do que possa suportar. Lembre-se, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo e vai te dar o escape, o livramento do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira invocação da bênção apostólica é que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. A minha graça te basta, disse Jesus a Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a segunda parte, irmãos, da bênção apostólica fala sobre o amor de Deus. Que o amor de Deus seja conosco. A Bíblia revela, irmãos, que Deus é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas distintas, elas formam o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Ele é um ser pessoal, um Deus relacional e um Deus de amor. É um Deus que gosta de se relacionar, é um Deus de amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor, irmãos, faz parte da natureza de Deus. O amor é um dos atributos de Deus. Deus tem muitos atributos, e um deles é o amor. E para Deus, irmão, ser amor, precisava ter uma trindade, porque se fosse só uma pessoa, não tinha como ter amor antes de criar os céus e a terra. Porque amor pressupõe você vai amar a quem? Você vai amar o que? Vai amar a quem? Amor é direcionado a outra, pessoa. E a Bíblia diz que o amor faz parte da natureza de Deus. Então, a existência desse atributo de Deus pressupõe que o nosso Deus seja triuno. Então, Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele provou o seu amor para conosco. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida por nós, Ele morreu por nós, mesmo sem a gente merecer. Mesmo a gente sendo pecador, Ele nos amou. Porque nós, irmãos, seres humanos, queremos amar apenas aquelas pessoas que a gente acha que merece. Mas Deus nos amou primeiro. Deus nos amou mesmo sendo pecadores. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele é amor, Ele provou o seu amor para conosco. E Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então nós, irmãos, como crentes, como filhos de Deus, nós também devemos ser pessoas amorosas, devemos refletir o caráter de Deus na nossa vida, e Deus nos deu essa capacidade.
O amor é um atributo comunicável de Deus. O amor é um atributo de Deus que Ele compartilha conosco, com suas criaturas morais, com nós seres humanos. Alguns atributos de Deus são exclusivos. A eternidade, a soberania, a onipotência, a onipresença, a onisciência, esses atributos aí são exclusivos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o amor é um atributo que Ele reparte conosco, Ele comunica conosco, não é? Ele faz com que a gente também tenha a capacidade de amar. Nós não somos a fonte do amor, mas nós refletimos o amor de Deus. Jesus é a luz do mundo, mas Ele disse também que nós, discípulos dele, também somos a luz do mundo. É uma luz não própria, mas é uma luz que refletimos de Cristo. Assim como a lua não tem luz própria e reflete a luz do sol, nós também não temos luz própria, mas refletimos a luz de Cristo neste mundo, e a Bíblia diz que nós devemos brilhar como astros e luzeiros neste mundo. Então, o amor de Deus está derramado em nossos corações, e por isso, irmãos, é o que diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é amado pelo Senhor, você também vai ter a capacidade também de amar. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Quando a gente se converte ao Senhor, lá no processo do novo nascimento, Deus implanta em nós uma nova natureza, e Ele nos dá, irmãos, a capacidade de amar. Então isso implica que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Os dois grandes mandamentos da Bíblia, Jesus resumiu lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, que normalmente as pessoas resumem, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. O amor, irmãos, é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. O verdadeiro cartão de identidade do cristão não é o ódio, não é o ativismo, mas é o amor. Porque, irmãos, o amor, ele procede de Deus. O amor vem de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, a Bíblia diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Observe que é amor em mão dupla, amor daqui para lá e amor de lá para cá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor não é do mundo, o amor não é do diabo, mas o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então observe, irmãos, que se nós carregamos o nome de Cristo, se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo, então nós devemos refletir na nossa vida esse amor de Deus que está derramado em nossos corações. Então nós não podemos, irmãos, desvincular o nosso amor a Deus do nosso amor ao próximo. Tem gente que não tem nenhum obstáculo, não tem nenhuma dificuldade para amar a Deus. Eu amo a Deus, né? Eu amo a Deus, eu amo demais da conta a Deus, etc e tal. É fácil, irmão, você amar a Deus, porque Deus é criador de todas as coisas, Deus é santo, Deus não falha, Deus não erra, Deus não tem defeito nenhum. Então é fácil você dizer que ama a Deus. Mas só que a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Aí quando vem, irmãos, para essa outra parte, aí a gente começa a tremer nas bases, aí começa a dar desculpa. Não, mas espera aí, não é bem assim, mas esse próximo aí é fulano de tal, não. Esse aqui, aí a gente começa a fazer, colocar dificuldade. Não, a gente ama esse, mas não ama aquele. Esse aqui merece o nosso amor, mas aquele não merece o nosso amor, porque a gente
só vê as falhas dos outros e não vê as nossas próprias falhas. Do mesmo jeito, meu irmão, que o outro, que o próximo é carente da graça de Deus, você também é carente da graça de Deus, você também não é perfeito, você também tem as suas falhas. Glórias ao nome de Jesus. Então não podemos, irmãos, separar as coisas. Eu vou só amar a Deus porque Ele merece, mas amar esses irmãos aí, misericórdia. Amar aquela irmã, misericórdia. Amar aquele irmão que pisou no meu calo, jamais. Amar aquela irmã que falou mal de mim, misericórdia. Deus me livre. Isso aí, irmãos, não é coisa de cristão. Crente que é mal um do outro, crente que não fala com o outro, crente que tem raiva um do outro, irmãos, ele está mostrando carnalidade, não está refletindo o amor de Deus na sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, é por isso que na bênção apostólica, o pastor invoca o amor de Deus sobre o povo, que o amor de Deus esteja sempre presente na nossa vida. Porque o próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, que as pessoas lá do mundo, elas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo se a gente amar uns aos outros como Jesus também amou os seus discípulos. Por isso que eu disse que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. A terceira invocação na bênção apostólica que é feita é sobre a comunhão do Espírito Santo. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a terceira invocação e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Irmãos, quando fala aqui a Bíblia em comunhão do Espírito Santo, em primeiro lugar já mostra aqui que o Espírito Santo, ele não é uma mera força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma energia. Às vezes tem irmãos até que a gente pergunta na classe de escola dominical: o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Aí alguns irmãos dizem: ele é fogo, ele é poder, ele é força e tal. E confunde a pessoa do Espírito Santo, com os símbolos do Espírito Santo ou com as obras do Espírito Santo. Tem uma denominação aí falsa, falsos cristãos por aí, que eu vou me reservar de dizer o nome. Quem quiser saber, venha perguntar pessoalmente. Que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, e muito menos que é Deus. Diz que o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é uma força, é um poder, é uma força impessoal. Mas a Bíblia, irmãos, descarta essa interpretação, essa ideia. A Bíblia trata o Espírito Santo como uma pessoa, e nós só podemos ter comunhão do Espírito Santo porque ele é uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer, é uma das três pessoas da Trindade. E o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha na nossa vida tanto antes de ser crente como também depois de ser crente. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o veículo que traz, traz para nós a graça de Deus. O Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida antes de sermos crentes. Eu li há pouco tempo aqui que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E é o Espírito Santo, irmãos, que traz, que vem atrás de nós. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós, por nós mesmos, não temos condição de buscar a Deus com as nossas próprias forças. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos procura. O Espírito Santo vai atrás de nós, não porque Deus precisa de mim, de você. Deus não precisa de ninguém, mas ele é tão gracioso, ele é tão amoroso, irmãos, que ele quer salvar. Esta é a vontade de Deus. Ele quer salvar a todos os homens. E ele é o agente, que traz a graça preveniente, preparando o coração do pecador para ele aceitar a Jesus. Jesus disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer.
Você não foi até Cristo assim, sem ninguém. Você não foi até Cristo somente por causa das suas forças, mas o Espírito Santo foi quem te levou. Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo quem te deu força. Em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 8, Jesus disse assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É interessante, irmãos, que Jesus chamou aqui o Espírito Santo de o Consolador. Em grego, essa palavra significa paracleto. E paracleto, irmãos, em grego, é aquele ajudador, advogado. Significa o advogado, o ajudador, é aquele assistente que está ali ao lado toda hora para ajudar você no que você precisar. Isso é o que significa paracleto, que é traduzido aqui na Bíblia por consolador. Aquele advogado, aquele consolador, aquele ajudador, aquele auxiliador que está ao seu lado 24 horas por dia. Então, este é o Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo, quando Jesus falou, quando eu voltar para o céu, eu vou enviar o Espírito Santo, né? E ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, irmãos, começou a trabalhar na nossa vida antes da gente ser crente. E depois que a gente foi crente, ele continua trabalhando na nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele, esse pronome aí demonstrativo, aquele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que começou em nós a boa obra, ele vai continuar. Glórias ao nome de Jesus. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, operou em nós o milagre da regeneração, do novo nascimento, mas ele está ao nosso lado, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso advogado, aleluia, nunca nos abandona, nunca se afasta de nós, e ele está nos ajudando, irmãos, para que a gente produza o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, são as evidências da verdadeira fé cristã. A manifestação das 9 virtudes do fruto do Espírito, que está lá escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, são virtudes produzidas na nossa vida, a partir da atuação do Espírito Santo em nós. A Bíblia chama de fruto do Espírito. Então, se você andar no Espírito, se você for guiado pelo Espírito, se você viver no Espírito, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Nós, irmãos, quando aceitamos a Jesus, entramos num processo contínuo, até a volta de Jesus, um processo chamado de santificação progressiva. Todo dia eu e você estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Todos nós somos como que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Somos trabalhados constantemente pelo Senhor. Aleluia! O Espírito Santo é esse agente de Deus que vai moldando a nossa vida. Ele vai tirando aquilo que está de mais, vai acrescentando aquilo que está de menos, e assim ele vai, irmãos, moldando o nosso caráter. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios 3:18, que nós somos transformados de glória em glória, e assim, irmãos, passamos a refletir cada vez mais fielmente a imagem do Senhor. É como um processo de lapidação de uma joia. O joalheiro ele vai lapidando aquela pedra preciosa, aquela joia, e cada vez mais ela vai brilhando, cada vez mais vai expressando o seu valor. Então, no processo de santificação progressiva, o Espírito Santo vai trabalhando na minha e na sua vida, para deixar eu e você cada vez mais parecido com Jesus. O Espírito Santo, irmãos, é o verdadeiro vigário de Cristo aqui na terra.
Essa palavra vigário significa substituto, aquele que está no lugar do outro, aquele que faz as vezes do outro. Glórias ao nome de Jesus. Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu por nós, ele foi o nosso vigário, a morte vicária de Cristo, porque ele morreu no nosso lugar. Mas Jesus, irmãos, disse que embora ia voltar para o céu, ele ia voltar para o céu. Vamos ler João capítulo 14, versículo 16 a 18, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe que ele estava aqui no contexto dizendo que ele ia voltar para o céu, ele ia embora. Mas ele disse: não se preocupe, meus discípulos, não se preocupe, minha igreja, que eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará para vocês um outro Consolador, um outro Paracleto, um outro Auxiliador, um outro Advogado, um outro companheiro, 24 horas por dia. E essa palavra outro aqui, irmãos, no grego, significa outro da mesma natureza, outro da mesma espécie, outro na mesma altura, não é um substituto qualquer, porque o Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus também. Então ele disse: para que fique convosco para sempre. Nós temos, irmãos, esse privilégio de ter a companhia do Espírito Santo toda hora. No versículo 17 ele disse: quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro de cada um de nós. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o Espírito, que o nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Só que também a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 3:16, que o Espírito Santo também habita entre nós. Ele habita dentro de cada um de nós, mas também habita entre nós na igreja, entre nós, povo de Deus. Então nós, irmãos, estamos na companhia do Espírito Santo 24 horas por dia. Então essa comunhão do Espírito Santo é fundamental para a nossa caminhada cristã, porque ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer. Glórias ao nome de Jesus. Em Romanos capítulo 6, capítulo 8, versículo 26 a 27, mostra, irmãos, como o Espírito Santo, ele trabalha em nosso favor. Romanos 8, 26 a 27 diz assim a palavra de Deus: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, porque ele é uma pessoa, ele não é uma mera energia, ele não é uma mera força. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso que na bênção apostólica é invocada a comunhão do Espírito Santo, e ele intercede por nós. Não é Maria que vai interceder por você, não é Pedro que vai interceder por você, não é João, não é homem algum, não é mulher alguma, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27 dizia: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não dispense, meu irmão, minha irmã, a companhia do Espírito Santo. Não faça nada que vai causar uma ruptura dessa comunhão que você tem com o Espírito Santo. Porque, irmãos, se o pecado entra pela porta da frente na nossa vida, o Espírito Santo sai por outra porta. O Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro de nós e ele habita entre nós. Mas se vivermos em pecado,
Se vivermos na desobediência, a gente estará expulsando o Espírito Santo de Deus na nossa vida e não vamos ter mais a comunhão do Espírito Santo, e isso vai ficar difícil e a gente vai ficar desgraçado. Mas, irmãos, se você continuar vivendo no Espírito, andando no Espírito, se você continuar sendo guiado pelo Espírito, você vai continuar sendo ajudado pelo Espírito. A graça de Deus, que vai te dar força nas provações, ela virá sobre a sua vida e assim você vai ser vitorioso. E para terminar, irmãos, João capítulo 16, versículo 33, diz assim, o último versículo do capítulo 16: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, medite nesta palavra, guarde esta palavra no seu coração. Não saia do culto antes de receber a bênção apostólica. Não faça isso. Não, o culto só termina com a bênção apostólica. Quando for ser ministrada a bênção apostólica, não dê as costas para o púlpito, não fique andando, correndo na igreja. Tenhamos reverência e vamos receber a bênção do Senhor, porque Deus, irmãos, abençoa o seu povo e a sua igreja de diferentes maneiras, mas também por meio da bênção apostólica que é invocada pelo pastor da igreja, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, em seu favor, em favor da igreja do Senhor. Aleluia.